Boa noite, pessoal. Meu nome é João Gabriel, dando início aqui à apresentação do Tech Challenge da fase 2, do curso Pós-Graduação em Machine Learning Engineering da FIAP. A proposta do Tech Challenge da fase 2 seria construir uma pipeline de dados completa para extrair, processar, analisar os dados de ações ou índices da B3, utilizando ferramentas da AWS. Basicamente, começando pela arquitetura aqui, pessoal, a gente tem um script que vai ser executado a partir do Google Colab. Esse script baixa os dados da biblioteca iFinance, joga esses dados crus para dentro do bucket S3, dentro da pasta Raw. Quando esses dados caem lá dentro do bucket, ele ativa o trigger de uma função lambda. Essa função lambda, por sua vez, vai chamar o job do Glue. Esse job vai processar os nossos dados e vai jogar esses dados refinados para dentro do bucket S3 novamente, só que para dentro da pasta Refined. E por fim a gente vai utilizar do serviço Athena para a gente conseguir visualizar esses dados e disponibilizar eles para o cliente final. Começando aqui pelo bucket S3, a gente consegue ver que a gente já tem o bucket criado aqui, FIAP Tech Challenge 2. Aqui dentro a gente tem duas pastas, a pasta Raw, que está vazia, e também a pasta Refined, que também está vazia. A gente vem aqui para o script agora, aqui dentro do Google Colab, a gente executa ele. Basicamente, ele está baixando os dados aqui do iFinance, ele está baixando os dados dos papéis da Petrobras, da Vale, do Banco do Itaú, do Bradesco e da Ambev. Ele armazena, ele está pegando os dados dos últimos 3 meses, numa granularidade diária, e por fim ele vai lá, utilizando do Boto S3, joga esses dados aqui para dentro do bucket S3. Aqui ele já começou a enviar os dados. Vamos repassar aqui toda a pipeline enquanto a execução roda aqui. A gente tem aqui, voltando aqui para o bucket, dentro de propriedades, a gente consegue ver aqui embaixo que a gente já tem um evento configurado aqui para a função lambda, que ela vai ser o evento aqui, em todo caso, ele vai ser acionado quando tiver alguma criação de objeto. Vindo aqui para o nosso lambda, a gente tem a função trigger aqui. Essa função trigger, a gente tem a visão aqui do lado do lambda, né? Tipo, o trigger aqui o evento que vai vir do lado do bucket S3. Ele está acionando a função aqui. Essa função, basicamente, ela vai chamar o job do Glue ali, o Glue FIAP Tech Challenge 2, utilizando o Boto S3 também. Ele chama esse job aqui. Vindo aqui para o Glue, a gente tem aqui, a gente criou ele visualmente, usando o Visual ETL aqui. Entrando aqui dentro, o processamento dos dados está funcionando basicamente da seguinte forma. Ele pega os dados ali do bucket S3 da pasta Raw, do formato Parquet. Depois disso, a gente tem aqui a parte de aggregate. Eu confesso que eu não consegui achar uma lógica que esse aggregate aqui funcionaria considerando que a gente tem que fazer a partição diária e por ticket, né, por papel, pelas ações ali. Então, eu basicamente repliquei o que foi feito na aula, no qual a gente agrupa ali por data e ticker e faz a soma do volume, mas no fim das contas esse aggregate aqui acaba não tendo muita função, né? Porque ele acaba não agrupando, não agregando nada para nosso processamento. Aí, em todo caso, seguindo, a gente tem a transformação do nome da coluna aqui, renomear ela a coluna SumVolume aqui para volume aggregate. A gente renomeia também a coluna Open para abertura e a coluna Close para fechamento, para atender o requisito B, né, do Tech Challenge. E por fim, a gente calcula a média dos últimos 7 dias de cada papel aqui, gerando aqui a média, esqueci o nome, perdão, peraí, deixa eu consultar aqui, pessoal, a média móvel dos últimos 7 dias, no qual a gente está usando o SQL Carry aqui, a gente gera a média aqui considerando a coluna ADJ Close, e aí, em todo caso, a gente gera a coluna MA7 Price aqui,
que seria a média móvel dos últimos 7 dias. E por fim, a gente vai vai jogar esses dados para dentro do Bucket S3, no formato Parquet, para dentro da pasta Refined, e, em todo caso, particionado a partir do ticker e a partir do data, a partir todo caso, a partir do papel e da data, né? E, em todo caso, para a gente poder consultar ali dentro do Athena depois, a gente cria uma tabela dentro do banco de dados chamado TBL Bovespa, aqui ETL, dentro do banco de dados default. Vindo aqui para o bucket novamente, a gente consegue vir aqui em objetos, a gente consegue aqui dentro de raw, a gente consegue ver aqui os nossos 5 papéis que estão aqui dentro. Dentro de cada papel, a gente tem a granularidade diária dos últimos 3 meses. E dentro aqui a gente tem o arquivo no formato Parquet. Voltando aqui, só conferindo. Ele já começou, o processo já foi executado, ele já começou a gerar os dados refinados aqui para a gente. Aqui dentro da pasta Refined, a gente tem os papéis aqui, os mesmos 5 papéis. A granularidade diária aqui dentro do bucket também. E dentro do bucket a gente tem os dados salvos no formato Parquet, aqui dentro também, os dados refinados. Voltando aqui para o Glue, a gente vindo aqui, a gente vê que o nosso job está finalizando de rodar ainda. Vamos aguardar mais alguns minutos para execução. Mas vindo aqui para os requisitos, o requisito 1, scrape dos dados já foi executado, granularidade diária. Os dados brutos foram ingeridos no S3, foi executado. O bucket deve acionar a lambda, que foi acionada, que em todo caso entrou em execução ali, que por sua vez a lambda chama o job do glue. O requisito 4 aqui, que foi executado, que é o que está em processamento aqui, está rodando. Depois, dentro do job do glue, a gente processa esses dados fazendo um agrupamento numérico. A gente renomeia 2 colunas que foram a de fechamento e a de abertura, né, que a gente renomeou. A gente realiza o cálculo com base na data, que a gente calculou, em todo caso, a média móvel dos últimos 7 dias. E, em todo caso, os dados refinados vão ser jogados ali dentro do bucket, novamente, em granularidade diária, para dentro da pasta Refined, que é o que a gente acabou de mostrar aqui. E, por fim, o último requisito aqui seria catalogar, né, os dados no Glue Catalog, para que a gente consiga criar a tabela de dados que foi feita ali. E o requisito 8, esses dados devem ser consultados através do Athena. Só conferindo se o job terminou de executar aqui, pessoal. Ele segue running aqui. Ele terminando de rodar, a gente já vai dar início aqui à visualização a partir do Athena. Pronto, pessoal, o job aqui do Glue foi executado. Esses testes aqui anteriores foram uns erros de gravação que acabou acontecendo. Aqui a gente tem a última execução aqui do job. Agora a gente vem aqui para o Athena. Aqui dentro do Athena, a gente vê que a gente tem a tabela aqui, TBL, Bovespa, ETL, Tech 2. Com base nessa tabela, a gente consegue fazer uma consulta aqui dos dados, executar novamente essa consulta. A gente vai ver os dados aqui, né? Em todo caso, as colunas, né? Do ADJ Close aqui, o High, Low, o volume negociado, abertura, fechamento, o Volume Aggregate, são as 3 colunas que a gente renomeou ali, né? A média móvel dos últimos 7 dias, o nome do papel e a data. Fazendo uma outra consulta aqui, só para a gente poder visualizar também. Aqui a gente está pegando a média móvel da Ambev, da ação da Ambev por dia aqui. Então, em todo caso, o Athena também está funcionando. Essa foi a apresentação do Tech Challenge da fase 2. Obrigado pela atenção.